Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar final de semana, o 30º domingo do tempo comum, ano litúrgico B. E a liturgia nos apresenta um convite de Deus para que nós possamos caminhar rumo à liberdade. Sairmos da cegueira, da escravidão, do atrofiamento, no sentido de caminharmos para novamente voltarmos à terra prometida, para Jerusalém. Por isso o profeta Jeremias nos apresenta uma caravana. Quem está presente nesta caravana? Pessoas coxas, pessoas cegas, mulheres grávidas, mulheres que recentemente deram à luz. Agora é claro, uma caravana com pessoas nesta situação, é evidente que não poderia chegar muito longe e, consequentemente, jamais chegaria à terra prometida, devido às dificuldades que encontrarão para enxergar o caminho, para caminhar e para poder responder às dificuldades que encontrarão no caminho de uma maneira bastante segura, para não desanimar na caminhada. Agora é claro, se nós dependêssemos das nossas próprias forças para chegarmos à liberdade, à libertação, nós tínhamos todo o direito de estarmos desesperados. Mas é bom nós entendermos que a intenção do profeta Jeremias é que nós, como povo de Deus, façamos a reflexão sobre esta realidade desta caravana a partir da pessoa de cada um de nós. Por quê? Porque nós somos esses cegos, nós somos esses coxos, nós somos pessoas nas mesmas situações daquelas mulheres grávidas ou que recentemente deram à luz. Não conseguimos caminhar com destreza, não conseguimos enxergar o caminho. Por isso, temos que entender que em nossas fraquezas, em nossas limitações, Deus vai à frente, iluminando o nosso caminho, abrindo para nós, onde há obstáculo, o caminho para que nós possamos chegar no destino final, que é retornarmos a Jerusalém, a terra prometida. Lembremos que aquele povo que está em caravana rumo à libertação ficaram 100 anos escravos na Babilônia. Já viviam sem esperança, porque as trevas, a cegueira, tiraram deles a esperança de um dia voltar novamente à pátria. Aí recordamos a leitura que nós refletimos na noite de Natal. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E é claro
que essa grande luz prenuncia ou prenunciou para aquele povo e prenuncia para nós hoje a chegada de Jesus como a grande luz que abrirá caminhos para que nós possamos decididamente caminharmos para a liberdade independente das nossas limitações, das nossas fraquezas, das muitas dificuldades que encontramos no caminho, porque é Deus que estará caminhando conosco. É claro que nós não perceberemos a presença de Deus com nossos olhos carnais, físicos, mas com os olhos da fé, temos a certeza absoluta que nessa caminhada para Jerusalém, nós não estamos sozinhos. Mesmo porque na segunda leitura, nós temos a garantia que Jesus veio como um sumo sacerdote e assumiu toda a condição humana, exceto o pecado. Por isso temos que viver conscientes que nós, na nossa caminhada para a libertação, nós somos cegos, mendigos e desabrigados. E quando voltamos o nosso coração para Jesus, nós entenderemos por que Ele conquistou a nossa libertação. Porque Ele assume a nossa cegueira. De que maneira? Ficando cego de amor pela humanidade. Porque, na verdade, se Ele fosse olhar para a nossa miséria, jamais iria querer nos salvar. Mas, por ter um amor profundo e incondicional por nós, Ele, cego de amor, curou a nossa cegueira para que nós pudéssemos caminhar para a liberdade. E não só isso, na nossa pobreza, nós não teríamos nada para retribuir tão grande dádiva que Ele nos concedeu. No entanto, nós que éramos mendigos, Jesus assume a condição de mendigo, vivendo a profunda pobreza, para que assim Ele pudesse nos resgatar e nos dar novamente a condição de moradores, de habitantes do palácio real, tirando de nós o opróbrio da mendicância e nos dando a dignidade de verdadeiros filhos de Deus. Além disso, nós que éramos desabrigados, Jesus, Ele deixa a sua casa no céu, se faz desabrigado aqui no mundo, para que nós pudéssemos voltarmos para o paraíso, voltarmos para a pátria prometida, voltarmos novamente a vivermos a esperança do céu que nos espera. Este é Jesus, o sacerdote, que quis, vai dizer a segunda leitura, que homens fracos, que homens pobres, mendigos, se tornassem outros Cristos, através do sacerdócio.
ele tira este homem do meio do povo, ele consagra este homem e devolve novamente no meio do povo, para que ele, compreendendo a miséria do povo, pudesse oferecer sacrifícios de ação de graças pela humanidade. Este é o sacerdócio ministerial. Interessante, se Deus não quisesse contar com um homem, ele poderia mandar uma legião de anjos, ou até mais de uma legião de anjos, para serem sacerdotes. Mas só que o anjo não teria passado pela fraqueza humana, como um sacerdote que é ordenado como humano, que assume a condição de Cristo no sacerdócio, passou. Por isso, só o ser humano, homem, pode ser sacerdote. Porque ele tem e deve compreender a fraqueza do seu semelhante e assim poder, quando for necessário, absolver com a confissão o seu pecado. Por isso, ainda precisamos refletir na figura do cego Bartimeu. Bartimeu também é a figura de cada um de nós. Sentado à beira da estrada, pedindo esmola porque era cego. Mas o interessante é que Bartimeu estava cansado daquela vida. Ele ficou sabendo que Jesus iria passar por ali. Era a oportunidade dele mudar de vida. Isso é importante para nós, porque nós temos que aproveitar no máximo o momento que Jesus passa na nossa vida, porque poderá ser a última vez. Na verdade, Bartimeu entendeu isso, porque Jesus nunca mais iria passar pelaquela estrada. Tanto é que ele foi para Jerusalém para dar a vida em favor de pessoas como Bartimeu e como cada um de nós, pecadores. Dali, ele jamais voltou pelaquela mesma estrada. E esta realidade é uma realidade que temos que entender o desespero de Bartimeu quando Jesus passava e gritava a todos os pulmões: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Até que Jesus olhou para ele. Quando Jesus lança o seu olhar sobre nós, o nosso coração, como o de Bartimeu, deve se encher de esperança de que os nossos dias de mendigos, de cegos, de desabrigados, está chegando ao fim. Mas é claro, nós percebemos que quando Jesus olha para Bartimeu, encontramos também as barreiras. Aquela multidão que vinha atrás queria que Bartimeu silenciasse. Não só aquela multidão, mas os próprios discípulos de Jesus não queriam que Jesus parasse para olhar e chamar aquele homem para sair daquela escravidão que ele estava. Então, quando nós queremos mudar de vida, não tenhamos dúvidas
que teremos muitas barreiras, muitas pessoas que não quererão compreender a nossa atitude de deixarmos a vida velha e entrarmos numa nova vida. Mas sabemos que o mundo não é populado só por pessoas que não querem o nosso bem, mas também tem pessoas boas. Jesus diz: traga ele aqui. Aquelas pessoas que levaram Bartimeu até Jesus são pessoas que queriam o seu bem, são pessoas que amavam a Deus, são pessoas que queriam evangelizar, são pessoas que queriam, de fato, servir o reino de Deus. E no momento que Bartimeu teve aquela experiência de Cristo, ele jogou o seu manto, esqueceu a sua canequinha de moedas e começou a partir da cura da cegueira uma nova vida transformada pelo olhar de Cristo, uma vida transformada pelo chamado de Cristo, uma vida muito mais transformada porque Bartimeu entendeu que aquele era o momento dele fazer todos os esforços para que fosse ouvido por Jesus. Jesus, ouvindo, concedeu a graça que ele mais precisava, que ele mais queria, de sair daquela situação de vida. Que façamos como Bartimeu, não tenhamos vergonha, não tenhamos medo, não tenhamos preconceito de rezarmos a todos os pulmões para que Jesus possa nos ouvir e nos conceder uma nova condição de vida. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.